Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Maravilha mais uma vez estar aqui com os irmãos, louvando a Deus, adorando, conversando um pouco com alguns dos que só tenho visto nesses encontros nossos aqui de quase 2 meses em 2 meses, né? Mas sempre fico muito feliz de, todas as vezes, quando chegar aqui neste púlpito, nesta igreja, compartilhar das bênçãos que tem acontecido em Abreu e Lima. Nós, inclusive hoje, tivemos um culto de ceia bastante cheio, a igreja bem lotada, né? Hoje nós já estamos tendo dor de cabeça para poder saber onde alocar as pessoas, e isso é bom, né? É bom, é uma dor de cabeça boa, uma dor de cabeça santa, e nós ali temos visto a mão de Deus em nos abençoando, como nós que estamos à frente do projeto, do trabalho, da plantação, mas também aos irmãos que têm crescido na fé. Muitos têm vivenciado momentos incríveis em suas vidas, de conversão genuína. É uma alegria maravilhosa poder ver Cristo sendo construído nos corações, né? E nada neste mundo pode trazer mais alegria do que poder ser parte daquilo que o próprio Deus está fazendo em nós e através de nós. E nós só somos gratos pelas orações dos irmãos, somos gratos pelo cuidado, pelo carinho, né? Tanto pela liderança, mas sabemos que também por toda a igreja, pelo compartilhar ali no nosso grupo, no WhatsApp, e ali também no nosso Instagram. Sempre vemos os irmãos comentando, abençoando de alguma forma. Então nós eu quero aqui, em nome da Primeira Igreja Presbiteriana de Abreu e Lima, trazer agradecimentos e encorajamento para que continuemos em oração, continuemos investindo em tempo com Deus e investindo também nas pessoas que ali Deus tem levantado. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias em 1 Samuel 17. Nós tivemos no último culto, primeiro culto de mês da ceia, né? Nosso irmão seminarista Anderson, a qual vivenciou quase todos os dias da semana com aquela bênção. É muito bom. E ele pôde trazer o texto anterior a este no último culto, né? 1 Samuel 16, onde ele fala ali sobre a primeira vez em que Davi ele é introduzido no texto bíblico. Ele traz a perspectiva de 1 Samuel 16, onde Samuel ele recebe uma palavra de Deus para poder levantar um novo rei, que seria colocado para Saul sendo disposto, esse novo rei a ascender, um rei segundo o coração de Deus, não segundo o anseio do povo. E então vem sendo construído a partir dali essa introdução de Davi até chegar neste momento aqui de 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos fazer de forma especial a leitura do versículo 24 em diante. 1 Samuel 17, 24 em diante. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes.
Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Porém, contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Fiquemos até aqui, irmãos. O texto se estende mais até o versículo 58, são mais 10, 11 versículos, mas nós iremos focar dentro dessa parte do texto que vai do 24 até o 47. Vamos orar ao Senhor? Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome, meu Deus, essa noite, por estarmos mais um domingo aqui, Senhor, a qual nós sabemos, Senhor Deus, de livre ciência de que não chegamos aqui por nossas próprias vontades, nem por nossas forças, Senhor Deus, mas chegamos aqui como que Paulo declarou, impelidos pelo Espírito, Senhor Deus, trazidos pelo Teu Espírito, porque não há outro lugar, Senhor Deus, a qual nós queremos estar, a não ser na comunhão dos santos, em adoração ao Teu santo nome, Senhor. Como aqui mesmo neste púlpito já declarado nesta noite, Senhor Deus, foi de que nós somos salvos individualmente, mas somos salvos para a comunhão, e é na comunhão, Senhor Deus, que nós aqui ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus, e isso nos enche de fé, Senhor Deus, nos enche de ímpeto, de poder crer, Senhor Deus, que Tu és o Deus de ontem, de hoje e de sempre, Senhor. Tu não muda, Tu és imutável, mesmo que
imutáveis somos, Senhor Deus, e pecadores somos, e não podemos, meu Deus, na nossa limitação, conceber a grandeza de quem Tu és, mas o Teu Santo Espírito age em nós, em nossa mente, em nossos corações, e assim nos faz, Senhor, ter a Tua fé, crendo, Senhor, em todas as palavras que estão escritas nesse livro da vida. Espírito Santo, age em nós, produz em nós as sementes que trarão os frutos que glorificarão o Pai, hoje e eternamente. Ó Senhor, unge-me, Senhor Deus, para poder ser fiel à Tua palavra e para poder, meu Deus, servir a Ti, servindo os meus irmãos da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus é que te oro e te agradeço. Amém. Amém? Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido, texto muito rico, né? Traz aqui um texto histórico narrativo que traz uma narração bastante impetuosa, né? Ali de um homem que crê em um Deus a qual ele mesmo declara, ele é o Deus dos exércitos. E é um texto que nós vemos grandemente pregado nas igrejas, sendo aplicado de diversas formas. E nessa noite nós gostaríamos de analisar de uma forma bem mais ampla de como este texto ele declara verdades essenciais para a nossa fé. Nós vemos neste período que nós vivemos, né, um resgate para a visão do herói. Nós temos hoje os filmes que mais são produzidos, são filmes que trazem essa perspectiva dos heróis, né? Esses heróis como o Superman, como o Batman, como os Vingadores. E dentro dessa narrativa literária, nós podemos ver de que existe uma ênfase muito grande a respeito da virtude. Mas isso não é novo, isso não veio da década de 20 do século passado para cá, né? Quando foi criado a ideia do super-herói, que inclusive foi criado para poder trazer um novo sentimento de nacionalismo para os países onde começaram a criar, como o Superman, que foi criado ali nos Estados Unidos, e outros heróis então que são criados em outras nações. Eles vêm com uma ideia de poder resgatar no coração dos jovens e das crianças essa ideia de poder amar a pátria, de poder amar a sua nação, as pessoas ao seu redor, o vizinho, a família, e ele traz essa perspectiva do resgate, né? E nós vemos ali o herói, ele sempre lida com batalhas que são para todos, né? Numa perspectiva do mundo ou da cidade que eles vivem, né? Nós temos ali o Homem-Aranha, que é dito é o herói de Manhattan, mas eles também têm lutas pessoais. Eles também têm a sua luta a respeito do seu coração, a respeito da sua vida comum, trazendo uma ideia também de humanização, de que eles são pessoas extraordinárias, mas também são pessoas humanas, pessoas como nós. E isso é muito antigo, irmãos, isso vem desde a Ilíada, vem desde Homero, que são escritos literários muito anteriores a Jesus. E nós vemos também um filme que com certeza todo mundo aqui já assistiu, que é um filme que traz uma perspectiva a respeito de uma literatura que é sobre uma pessoa chamada Aquiles. Ali eu não sei se vocês já assistiram esse filme, que é até estrelado pelo Brad Pitt, e logo no começo do filme nós vamos ver uma situação ali muito parecida com esse texto. Na grande verdade é que aquela situação foi muito inspirada nesse texto de Davi e de Golias. O que é que acontece? Logo no começo nós vemos uma batalha, e de um dos exércitos sai um grande homem, muito forte, muito alto, e aquele homem começa a falar contra o outro exército, começa a dizer o quanto eles são pequenos, o quanto eles são nada, todo mundo começa a rir da cara deles, o exército deste grande homem, e ele começa a falar em nome dos seus deuses, de como eles iriam subjugar aquele exército e os deuses daquele exército. Então, do meio do outro exército sai um homem normal, de estatura de mais ou menos 1,85 m, 1,87 m, diante de um homem de mais de 2,10 m, 2,20 m,
E ali ele olha e diz, e começa a rir daquele pequeno homem diante dele, e acontece de que ali era Aquiles, né, o grande herói grego, e Aquiles então corre, com um único golpe ele desfere e mata aquele gigante. E ali então nós vemos de que ele foi totalmente inspirado, de uma certa forma, claro que com mudanças, no texto bíblico de Davi e de Golias. Nós vemos esse texto e nós temos que entender que era muito normal acontecer toda aquela reviravolta histórica que acontece ali na narrativa, de exércitos colocarem um homem contra outro para poder responderem sobre os seus reis, mas principalmente também responderem sobre os seus deuses. O principal lutador de cada um dos exércitos, ele respondia em nome dos deuses. Por quê? Porque eles eram vistos como as pessoas mais capacitadas pelos seus deuses para poder subjugar o outro exército. Ou seja, na cabeça dos filisteus, Golias, que era um lutador desde jovem, tinha ganhado muitas batalhas, ele era um daqueles que iria vir e que ele iria, no nome dos seus deuses, subjugar o Deus do exército de Israel. E nós olhamos aqui, irmãos, e eu quero trazer uma perspectiva para este livro, que é um livro histórico, ele está dentro dos livros históricos, né? Mas nós não podemos olhar ele isoladamente dos livros que são anteriores, nem dos livros posteriores. Inclusive, 1 e 2 Samuel não existia divisão. E existem alguns comentaristas que creem, estudiosos, que na verdade o livro, tanto de 1 e 2 Samuel não tinha divisão, como também ele iria sendo discorrido junto com o livro de Reis. Mas a grande verdade é que nós devemos ter uma análise geral dos textos históricos, principalmente olhando para 1 Samuel, na narrativa que vem desde Juízes e que vai discorrer lá em Crônicas, que já são análises a respeito da vida dos reis. E nós, olhando para isso tudo, chegamos em 1 Samuel e vemos 4 pontos muito importantes pelo autor, querendo ser de forma colocada como temas centrais dentro do livro. Nós temos o reinado, o reino, a soberania de Deus e a aliança redentora de Deus. Nós não devemos olhar para os textos históricos, principalmente a respeito das batalhas, das vitórias, do sucesso, dos declínios e da queda de grandes homens, de reis que foram colocados ali sobre o povo de Israel, como uma forma de apenas histórica, mas como uma forma progressiva de Deus levantando a raiz e cuidando da raiz, a qual logo após ele iria germinar a semente do Messias. Nós não devemos olhar aqui, irmãos, apenas como um Deus que está destituindo um rei que não era segundo o seu coração, segundo ele mesmo diz para Samuel, e levantando um rei segundo o seu coração, segundo também o próprio profeta Samuel diz que assim era Davi, um rei segundo o coração de Deus, mas ele está ali trazendo a progressão da raiz, lá aonde ele diz para Eva que da descendência dela seria levantado aquele que pisaria a serpente. Deus cuidando na história. Eu gosto muito de um comentarista que ele diz assim, de que nos livros históricos nós vemos Deus falar de como ele andou por meio da história dos homens. Nós olhamos aqui para esse texto histórico e nós podemos ver este Deus poderoso, com a sua mão poderosa, levando, tirando, exaltando e abaixando aqueles que se exaltavam. É assim mesmo que já começa o texto de 1 Samuel com a oração de Ana, e ela diz isso: o Senhor é aquele que tira do monturo o necessitado e ergue e o faz sentar com os reis dessa terra. Quem era Davi, irmãos? Quem era o pequeno Davi, como o nosso irmão Anderson trouxe aqui, o improvável, né? Quem era este Davi? Mas Deus o faz assentar, porque Deus tem uma aliança redentora
conosco por meio do povo de Israel, mas essa aliança, ela não é significada em Israel. É por isso que muitas vezes aplicamos errado a visão sobre Israel, né? Colocamos sobremaneira uma forma esperançosa e uma forma até mesmo brilhantosa sobre aquela nação. Mas a nação de Israel, eles foram levantados para servirem ao Deus que é rei e que ao mesmo tempo se fez servo, ao ponto de servir com a sua própria vida para aqueles a quem ele chamou para ser o povo da aliança. Amém? Irmãos, entrando aqui no texto, olhemos para o versículo 24. No versículo 24, a palavra diz que todos os israelitas, todo o exército, eles estavam atônitos, eles estavam desesperançosos. Já fazia mais de 40 dias de batalha que eles estavam ali, e por 40 dias Golias saía e ia e declarava na frente deles o quanto eles não eram nada, nem ninguém, o quanto o Deus deles não era nada, nem ninguém, e assim nada se fazia. Nós vemos aqui a apatia não só de um povo, mas principalmente de um rei que foi levantado sobre o povo, de que ele se acovardou. A perspectiva histórica durante aquele período é que quando esse principal guerreiro saía para lutar, ele saía em nome do rei e do Deus do seu povo, mas ele representava o próprio rei. Se não havia um guerreiro poderoso bastante para poder ir batalhar contra Golias, quem deveria ir para batalhar contra Golias? Saul. Mas ele não faz. Porque além de ser reprovável diante de Deus, ele é reprovável diante dos seus, diante do seu próprio exército, diante do seu próprio povo. É por isso que no capítulo 18, o capítulo posterior ao capítulo 17, nós vamos ver que as mulheres saíram depois da batalha declarando: o nosso senhor Saul, ele derrubou 1000, mas Davi derrubou milhares, 10 milhares. E ali diz que Saul então se irou, e depois dali ele começou a querer matar Davi, porque ele começou a ser benquisto pelo povo. Então, Saul, como este homem que foi levantado por causa do coração e da visão do homem, e não por causa da perspectiva do próprio Deus, de como Deus queria um rei para si, um rei servo, um rei que iria reinar não por si mesmo e não por causa dos seus próprios anseios, mas iria reinar para servir a Deus, servindo o povo. E é assim que Deus então queria levantar este rei. E nós vemos no versículo 25 então, de que eles estavam comentando o que é que o rei tinha dito que daria para aquele que vencesse Golias. E aí Davi vem vindo. Os textos anteriores, né, do 1 ao 11, nós vemos o desafio dos filisteus diante do povo de Israel. Do 12 ao 23, nós vemos como que Davi ele foi sendo colocado para poder chegar no campo de batalha. Nós vemos que o pai dele chamou e disse: Davi, vai lá no campo de batalha, leva cereais, leva comida para os seus irmãos. E Davi então pega ali, sai, pega comida, pega o que o pai dele preparou e vai para o campo de batalha, para poder levar comida para os irmãos. Ali então nós vemos que Deus, ele estava preparando como Davi iria se chegar até o lado de Saul, até o reinado. Imagina Davi ser levantado de uma forma brusca como aquele que seria o novo rei. Saul ia fazer como já fez, mesmo assim, mas iria ter mais ainda ímpeto e possibilidades de matar Davi antes dele ascender ao reinado. Mas nosso Deus é um Deus sábio. E é o centro que eu gostaria de trazer dentro dessa pregação, que tem como tema a sabedoria do alto. A sabedoria de Deus. Deus então, com a sua sabedoria do alto, que contrasta com a nossa sabedoria de baixo, eu queria colocar dessa forma, a sabedoria do alto e a sabedoria de baixo, ele então vai preparando o caminho de Davi chegar até o reinado.
Uma dessas questões foi que Saul disse: aquele que vencer aquele lutador, aquele Golias, ele então casará com uma de minhas filhas. Casando com uma das filhas do rei, então eles seriam família. Eles teriam uma ligação, um pacto de família. Aí chega o versículo 26. No versículo 26 nós temos a primeira fala de Davi. É a primeira vez que Davi então fala no texto, em todo o texto bíblico. E a primeira fala de Davi já é muito significante, irmãos. Diz assim então: Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A primeira fala de Davi foi mudando toda a perspectiva do olhar do povo. Nós vemos aqui então anteriormente de que todo o exército estava atônito olhando para Golias. Você imagina Golias, irmãos? Você já chegou perto de um homem de mais de 2 metros de altura? É um negócio que você fica sentindo pequeno. Eu tenho um amigo que ele tem 2,5 metros. Eu chegar a ficar perto dele, às vezes, assim, era susto, né? Principalmente ele americano, ele com um olhão azul, assim. Eu até brinquei com ele: Nick, quem chega perto de ti não te conhece, dá um susto. Ele é um homem de 2,5 metros, desse tamanho, careca, com a barba bem aqui, todo tatuado. Você encontra ele na rua, meu irmão, de noite, assim, só você e ele, você corre. Você pensa que é outra coisa. E Davi, Golias tinha 2,95 metros, segundo a história bíblica, segundo a descrição bíblica. Você sabe que é um homem de 2,95 metros? E ele não era apenas aquela, como nós vemos anteriormente, né, no século passado, o maior homem do mundo, que era aquela coisa meio desengonçada. Ele era muito alto, mas ele era meio... Não, o texto bíblico fala que Golias, ele era forte. Ele trazia no seu... Só o escudo do peito de Golias pesava 60 quilos de bronze. Só a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. E ele era todo adornado de bronze. Seu capacete, o escudo dele era tão pesado de que o escudeiro ia na frente dele segurando o escudo. Golias, ele era algo estarrecedor e todos temiam. A visão do povo era: nós estamos com medo, nós não iremos conseguir vencer. O povo filisteu, que era um povo de guerra, eles eram chamados de povos do mar. Eles saíam por diversos lugares, batalhando com diversos impérios. Eles lutaram contra os egípcios, eles lutaram contra outros impérios que estavam espalhados ali no Médio e no Baixo Oriente. E eles então chegam naquela região, lá desde 1 Samuel capítulo 4, eles estão batalhando com o povo de Israel. E eles já tinham, nesse momento aqui de 1 Samuel 17, eles já tinham estabelecido 5 cidades filisteias dentro do território a qual Deus já tinha dado para Israel. Nesse momento eles já estavam chegando bem próximo, era em torno de mais ou menos uns 5 quilômetros para chegar em Judá. Então era algo já que eles estavam olhando e dizendo: se nós perdemos aqui, acabou o reinado, todos seremos mortos. Mas Davi olha para aquela situação e ele traz a perspectiva de Deus. Ele traz a sabedoria do alto. E ao invés de olhar para o tamanho e para o poderio de Golias, então ele olha e diz: quem é este incircunciso? Quem é este que não tem aliança com o Deus verdadeiro? Quem é este que está se levantando não contra Saul, mas contra o próprio Deus dos exércitos? Davi muda a perspectiva. E então, a partir daqui, dizem que o povo repetiu para Davi o que é que eles estavam falando. E aí chega o versículo 28, irmãos. A primeira contraposição contra Davi não foi de um general do exército, não foi do rei, não foi de ninguém do outro lado, foi do próprio irmão Eliabe. O irmão olha para ele e diz, inclusive diz assim: você só quer ver o mal, você só quer ver a batalha, você só desceu porque você tem um coração maldoso.
Cadê? Onde é que estão as ovelhas? Você vê Eliabe tentando diminuir o trabalho de Davi e depois até mesmo apontando para o caráter de Davi. Você é mau. Você só quer, como a gente chama lá no Ceará, você é sanguinolento. É aquele cara que só quer ver o foguete, sabe? Bota o foguete e não está nem aí, só quer ficar olhando o negócio se destruir. E era isso que Eliabe estava dizendo que Davi. Você veio aqui porque você quer ver o sangue, você quer ver as pessoas morrendo. Davi olha e diz: o que é que eu fiz? Por que eu só fiz uma pergunta? Então Davi deixa para lá Eliabe e ele começa então a se colocar em posição diante daquela situação. E disse então que eles levaram para Saul o que Davi tinha falado. E nós vemos aqui, irmãos, que grande parte da nossa vida, muitos de nós já vivenciamos em nossa vida a perspectiva de que aqueles que vão contrário ao chamado de Deus, ao que Deus está nos levando, até mesmo quando nós nos convertemos. Na verdade, quando nós nos entregamos ao Senhor e Ele nos converte, né, e nos dá o processo de conversão, as primeiras pessoas que se levantam muitas vezes são os do nosso lado, são da nossa parentela, são as primeiras. Eu pude vivenciar isso na minha história, né? De que quando eu me entreguei ao Senhor Jesus, de realmente conhecer, Ele se fazer conhecido para mim ali em torno dos 17 aos 18 anos, porque eu já caminhava assim conhecendo o Evangelho desde pequenininho, desde os 6, 7 anos. Mas meu pai foi um dos grandes antagônicos da minha vida com Deus, ao ponto de dizer que eu não era mais filho, ao ponto de em determinado momento querer me colocar para fora de casa. E as pedradas, irmãos, que vêm de perto, doem mais do que as pedradas que vêm de longe. Se alguém lá no final daquele muro jogar uma pedra e ela bate em mim, eu vou sentir um desconforto, mas eu vou limpar e vou seguir minha vida. Veio de longe, bateu aqui, dá para seguir. Mas se alguém daqui jogar uma pedra em mim, isso vai causar muito mais dano. Aqueles que estão mais próximos de nós são os que causam mais dano na nossa vida. Mas também nós devemos observar a nossa perspectiva. Como irmãos na fé, muitas vezes, nós somos aqueles que se levanta contra como Deus está levantando o outro irmão. Ao invés de sermos voz de bênção, ao invés de estendermos a mão e o ombro, muitas vezes nós somos os algozes. Muitas vezes nós somos aqueles que olhamos para o quanto aquele irmão era, ou enquanto ele ainda pode até ser, mas nós não olhamos com o olhar de Deus, com o olhar da sabedoria do alto, e muitas vezes até dizer: Senhor, que eu seja parte de servindo a este irmão, para que ele possa ser levantado como Tu o quer levantar. Eliabe, ao invés de olhar para Davi e encorajar o seu irmão, olhando para o exército e vendo todo um exército parado diante daquela aberração que era Golias, não, ele vai ser contrário ao irmão. Mas qual é a visão de Deus sobre Davi? É o que está lá no capítulo 16, versículo 1. Samuel, vai até os filhos de Jessé e levanta, porque um deles é o rei que eu quero levantar. Essa é a visão de Deus sobre Davi. Sabe qual era a visão do povo sobre Davi? Está lá no capítulo 16, no versículo 11. Olha só, volte aí um texto anterior, capítulo 16, versículo 11, quando se pergunta a respeito de Davi. Versículo 18 diz assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha só, irmãos, uma pessoa distante diz assim para Saul: eu conheço um filho de Saul. Ele é forte, ele é valente, ele é sisudo em palavras, ele é firme nas palavras. Em outros textos, nós temos aqui na versão Nova Almeida atualizada, versículo 18, diz assim: um dos moços disse: conheço o filho de Jessé, ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez.
Ou seja, Davi era aquela pessoa que observava e que quando falava, ele falava na hora certa e falava firmemente, não aquilo que vinha de si próprio, mas aquilo que vinha de Deus, na perspectiva de Deus, na sabedoria do alto, não na sabedoria própria. E assim, irmãos, então, essa era a visão de Deus sobre Davi e era a visão das pessoas sobre Davi. E Davi olhava para si como aquele texto que Paulo mesmo declara de Coríntios, que é o texto onde existem dois espelhos no Novo Testamento, né? O espelho de Paulo e o espelho de Tiago. O espelho de Tiago é aquele que ele diz que olha no espelho, tira a face e quando olha já se esqueceu. Mas o espelho de Paulo é aquele que olha no espelho e então contempla a glória de Deus e não a si próprio. Quando Davi olhava para tudo aquilo que ele vivenciava com Deus e tudo aquilo que ele vencera com o Senhor, ele não olhava e via a sua própria face, ou como ele era bom, ou como ele podia. Ele olhava e ele via o Deus que fazia ele ser, o Deus que fazia nele, o Deus que construía na vida dos improváveis, mais uma vez, citando aqui como o nosso irmão Anderson trouxe. E Davi, então, ele aplica duas perspectivas certas. Irmãos, nós temos que ter... eu me lembro que uma vez eu tive uma conversa com o líder da missão que eu faço parte, e ele disse assim: Felipe, tem pessoas que adoecem por não ter a teologia correta. Ou seja, por não ter a cosmovisão correta, por não aplicar a Bíblia de forma correta diante das situações e das questões. Davi sabia aplicar isso, e Davi aplica de duas formas. Primeiro, ele olha o contexto e ele entende de que o guerreiro mais equipado e mais forte queria ser colocado para batalhar contra o outro na batalha, mas de que esse guerreiro, ele não iria para representar a si, ele iria representar o Deus que ele servia. Então Davi, ele faz de uma forma lógica, mas colocando a teologia correta, colocando a perspectiva correta, e ele entende de que ele vai àquela batalha não por sua força, não com suas armas, não porque ele consegue, não porque ele foi treinado em batalhas desde pequeno, não porque ele era forte como Golias, não porque ele tinha um histórico como Golias de batalhas vencidas por sua espada, mas porque Deus era o Deus que tinha um histórico de batalhas vencidas, porque Ele é o Deus vencedor. Ele é o Deus dos exércitos. Então Davi olha para a perspectiva correta e é como se ele dissesse: se eu vou batalhar em nome dos deuses dos exércitos, então eu vou de qualquer forma, porque é Ele quem batalhará. Eu não vou com as armas de outro. Isso daqui mostra também, irmãos, o quanto Deus ele quer, uma das grandes perspectivas de Deus, é fazer em nós, dar a nós a nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus, irmãos. Certa vez eu estava pregando em uma igreja, lá em Boa Viagem, e estava pregando num culto de missões. Ao final do culto me procura um senhor de 64 anos. E ele falou que servia a Deus por mais de 40 anos. Ele caminhava com o Senhor. Mas ele chega para mim e disse assim: Felipe, só hoje eu estou entendendo qual é o meu propósito no reino. Irmãos, por um momento ali me veio uma gama de sentimentos, né? Uma tristeza por olhar por um irmão que caminha com o Senhor há 40 anos, mas só naquele momento te entendi o seu chamado. Mas também uma alegria, porque Deus é um Deus que Ele independe da nossa força, Ele independe se nós somos jovens ou se ainda estamos com todo o nosso ímpeto. A grande verdade é que tem acontecido um movimento missionário, irmãos, de que muitos que estão se aposentando e dizendo: agora eu vou viver fazendo a missão de Deus, porque eu tenho mais tempo livre, porque também agora meus filhos já estão criados e eu vou agora para missões. Eu encontrei um casal no interior de Pernambuco. Os dois se aposentaram juntos e eles estavam ali servindo entre os povos quilombolas, com 65 anos de idade, lá de São Paulo. Então, irmãos,
Nós não devemos olhar para as nossas limitações diante de um Deus que Ele é quem batalha as suas batalhas. Mas ao mesmo tempo, nós não devemos ser como servos maus, como Saul, de nos acovardarmos diante das disposições que são colocadas sobre nós. Cada dia mais, nós como cristãos, individualmente e coletivamente como igreja, nós estão tentando nos fazer ficar dentro destas paredes, porque eles sabem que a vida da igreja é a partir deste lugar. Nós não vivemos o cristianismo dentro destas quatro paredes. Aqui nós celebramos quem deu a nós a vida eterna e faz com que nós vivemos este cristianismo. Mas nós vivemos o cristianismo a partir destas paredes. E é a partir delas, então, que as portas do inferno, elas já estão postas desde o princípio que Deus criou o homem, contrários à criação de Deus e contrários ao nosso Senhor. O algoz das nossas almas se levanta contra nós, mas a grande voz dele é tentando ainda de certa forma se levantar contra o Deus vivo, para ele não ser manifesto nos seus filhos. Não há dualismo entre o inferno e os céus, irmãos. O diabo sabe muito bem o quanto ele é derrotado e não pode se levantar. Pelo contrário, a palavra diz, eu acho legal quando a teologia fala sobre isso, de que o diabo ele é o próprio cão de Deus. Ele serve ao Deus, aos propósitos de Deus, mesmo pensando que está antagonizando com o Senhor. Nós vemos ali no dia em que Cristo ele ascende aos céus, né, na sua morte na cruz, em que o inferno ali ele pensou, vencemos, mas a grande verdade é que ali foi a grande derrota do inferno. Irmãos, nós temos que entender, Deus ele já tinha declarado para Abraão, ele já tinha declarado para os patriarcas, para Jacó, de que ele levantaria reis através da sua posteridade. E ele designou esses reis para o seu povo, a forma como ele queria, lá em Deuteronômio capítulo 17. Mas esse rei, ele só foi plenamente vivido em Jesus. Jesus, João 17, a palavra declara ali, ele diz de que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o rei servo, aquele que reina sobre todos e que serve como um rei a todos para a glória de Deus Pai. Nós temos que entender, irmãos, que uma das grandes, perguntado para o pregador batista, né, Paul Washer, sobre qual seria o grande problema da igreja, ele coloca que o grande problema da igreja são os próprios líderes, ao ponto de que ele declara de que a pior coisa é a presença de líderes ausentes. O que é que ele quer dizer? É a presença de pastores, de líderes que estão ausentes da palavra de Deus, que estão ausentes de uma vida vivendo na perspectiva da sabedoria do alto, levando a igreja do Senhor para poder viver na sabedoria do alto, na perspectiva de Deus, aplicando a visão certa nas vivências, nas questões certas. Davi então olha para Saul e ele diz: Senhor, eu não vou com as tuas armas, eu vou com aquilo que eu já conheço, porque eu não vou pela minha força, não é o meu braço, é o braço do Senhor. E ele chega ali e fala com Golias e diz: é certo que o Senhor dará a tua cabeça hoje. Mas por quê? Porque Davi, ele declara e diz: eu sei o Senhor que fez com que eu vencesse os ursos e os leões. Ninguém via, era só o pequeno pastor ali. E como ali até o presbítero Luciano disse assim, sabe o que é maravilhoso? É pensar de que Davi ali, ele foi um tipo de Cristo, arrancando a gente, né? Arrancando a ovelha da boca do urso
e matando o urso. Irmãos, muitas vezes é isso que o Senhor fez na nossa vida. Você, irmão, que está no princípio da caminhada com o Senhor e às vezes até pensa, por que ainda dores? Por que ainda dói? Por que ainda tem esses resquícios? Saiba, irmãos, que o Senhor te arrancou da boca do urso, da boca do leão. Então há um período de tratar-se, de curar-se, mas chegará o tempo em que você estará mais sarado e curado pelo Senhor. Mas saiba que as dores, elas são inerentes desta vida comum. O sol está posto para todos, mas que terrível vida é viver debaixo do sol sem viver para a glória de Deus. Irmãos, nós devemos colocar a perspectiva correta diante das situações corretas. Davi então vai diante daquele monstro e ele derrota Golias com uma única pedra. Corta a cabeça de Golias e leva para a cidade, para que vejam, como ele mesmo declarou, isso aqui não é para que vejam quanto eu sou, o quanto Deus me levantou e ungiu. Isso daqui é para que vejam o quanto nosso Deus é um Deus de salvação. E nós podemos seguir, irmãos, e ver Davi declarar sobre isso, inclusive nos próprios salmos, como no Salmo 124, a qual Davi declara ali a respeito do quanto o Senhor, se não fosse o Senhor, se o Senhor não ouvisse o clamor de Israel, como ele diz no versículo 1, que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor quem esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, porque a sua ira se acendeu contra nós. Nós vemos então, a partir de Davi, o próprio Senhor Jesus, olhando para a perspectiva correta, quando ele olha e diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e logo após aquilo, irmãos, ele pega os discípulos e lava os pés deles. É engraçado que Pedro tenta colocar uma visão piedosa, né? Dizendo, Senhor, Tu és o Senhor de tudo, não lave meu pé, eu não vou deixar. Jesus disse, se tu não permitir, Pedro, tu não terá partes comigo. Então, Senhor, lava tudo. Lava, vai, porque eu preciso ser... Eu tenho tinha algumas igrejas, né, tem uma mania de fazer uma fogueira e pedir para as pessoas jogar as coisas para poder queimar, né, as coisas passadas e tudo. E eu fiz parte de uma igreja que fazia isso, né? E aí tinha um amigo nosso que quando fazia isso, a gente dizia assim, se joga, mano, tu só se tu jogasse inteiro na fogueira para se salvar. Irmãos, a perspectiva de Jesus é essa, é que entendamos que Ele é o cumprimento do Rei Servo. Quando olharmos para quando Deus permite o povo levantar Samuel, e Ele diz para Samuel, Samuel, vá ungir o rei. Ali então, Deus estava construindo a história, para que o reinado pleno de Cristo, que não é um reinado só nos céus, mas é um reinado na terra e debaixo da terra, Ele é rei sobre todos, pudesse ser construído. Quem dirá também Paulo, quando nós olhamos para Paulo ali em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, e ele declara e diz que o Senhor coloca as coisas preciosas em vasos de barro, e ele começa a declarar sobre lutas, sobre angústias, e nos versículos finais do capítulo 4 de 2 Coríntios, então ele diz, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito mais excelente do que todas essas coisas, porque não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Olhar com a perspectiva correta, viver diante da sabedoria do alto, não da sabedoria de baixo. Irmãos, nós podemos olhar de uma forma maravilhosa a vida dos moravianos, 100 anos de oração. Você sabe o que é 100 anos orando 24 horas por dia? Eu não sei, irmãos.
Quanto de nós, quanto de mim ainda é falho de viver uma vida plena de oração diante do Senhor? E depois daqueles 100 anos de oração, eles olham uns para os outros e dizem: isso tem que produzir algo. Nós não podemos passar 100 anos orando e isso finalizar simplesmente com um amém, acabou. Então 2 jovens, eles escutam a respeito de uma ilha que ficava ali no leste da Índia, e essa ilha era governada por um britânico, e essa ilha tinha mais de 2.000 escravos advindos da África, que nunca tinham ouvido falar sobre o Evangelho de Cristo. Eles entram em contato com o dono da ilha e dizem: nós podemos ir para aí pregar o Evangelho? Ele diz: não, aqui não tem missionários, não tem pastores, não podem vir para cá. E este homem ainda era ateu. Então eles dizem: e se nós formos como escravos? E este homem então diz: tudo bem, mas eu não vou dar nada nem para pagar a viagem de vocês para cá. Então eles se venderam para aquele homem como escravos, pegaram o dinheiro e pagaram as passagens para ir para a ilha, para viver como escravos, apenas para pregar o Evangelho para aqueles povos escravos. Irmãos, quando eles estavam saindo do porto, foi perguntado pelos próprios familiares: por que vocês estão fazendo isso? Qual é por que vocês estão desperdiçando toda essa vida, jovem como vocês são? E assim eles responderam: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. A visão correta. Não é por causa de mim, não é porque eu posso, não é porque eu sou piedoso, não é porque eu sou chamado, não é porque eu tenho um ministério, não é porque aquelas pessoas precisam de Jesus, não é porque eles são caídos, não é porque eles são pecadores. É para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. E nós podemos ver o próprio Simonton, que é quem foi usado por Deus para trazer a igreja presbiteriana para o Brasil. No dia 14 de outubro de 1855, ele estava ali na capela de Princeton e ele escuta o grande teólogo pregador Charles Hodge, que faz o comentário do nosso catecismo de Westminster, e ele escuta na pregação de Charles Hodge, que falava abertamente e de forma muito abrangente sobre missões, e então ele escuta sobre um país chamado Brasil, que precisava viver o Evangelho de forma mais vívida, porque aqui apenas tinha o catolicismo. E que aqui a forma como era feita era por meio de catecismos, né? Era catequizado os índios e os povos locais. Sabe o que foi que ele fez? Ele respondeu àquela mensagem. Ele colocou a perspectiva certa. Ele não disse: Senhor, levanta outros. Ele disse: Senhor, levanta a mim. A oração de Isaías, irmãos, precisa ser mais orada por nós nesses dias. Envia-me a mim. Quão terrível é nós passarmos na rua e olharmos uma pessoa necessitada, e olharmos alguém que precisa da palavra do Senhor, e precisa também do cuidado de Cristo por meio da igreja, e nós dizemos: Senhor, abençoa esta pessoa. Senhor, traz pessoas para poder pregar o Evangelho para esta pessoa. Senhor, levanta pessoas para cuidar das feridas dessa pessoa, enquanto Deus está olhando, dizendo: eu já fiz, eu já respondi essa oração. É você a resposta, filho. Existe um louvor do Keith Green, que ele diz assim: Deus traz pessoas à sua porta, mas você nem se importa, olha para essa pessoa e diz: vá em paz, Deus te abençoe. E então nós nos sentimos em paz com isso. E nesse mesmo louvor ele diz: o mundo dorme nas trevas, a igreja não luta porque dorme na luz. Que adianta estarmos na luz, irmãos, mas estarmos dormentes? Que adianta sabermos e termos a sabedoria do alto aqui revelada a nós, acessada a nós? Em celulares você pode ter aí diversas línguas diferentes, o grego, o hebraico, você pode ter diversas traduções diferentes até para a nossa própria língua.
mas nós olhamos para isso e adormecemos, porque já estamos na luz. O mundo já está em trevas mesmo. Tudo bem se eu permanecer nesse formato. Viver segundo a sabedoria do alto é ser plenamente contrário à sabedoria caída que rege esse mundo. É ser plenamente contrário às perspectivas que a governam. Nós vemos aí, irmãos nossos, como cantores, como Davi Sasser, que não podem mais ter seu espaço de fala em redes sociais, pelo simples fato de colocar verdades bíblicas ali. Nós olhamos governos se levantando, homens se levantando, e parece que somos como um exército olhando para Golias. Davi, onde está você? Dentro de nós. Davi, irmãos, tinha o Senhor e conhecia o Senhor, mas olha a perspectiva de Davi e olha cada um de nós hoje. O quanto nós podemos ter e conhecer mais do Senhor do que Davi conheceu. Como nós nos colocamos? Qual é a nossa visão? Ainda é terrível demais para nós? Ou como Davi nós olhamos e dizemos: quem são estes governos? Quem são estes líderes? Que construção social é essa que se levanta contra o Deus vivo? Essa é a nossa visão, essa é a visão da igreja. A igreja que milita contrária a este rio do mundo, que vai contrário à verdade de Deus. Mas se o mundo traz, por meio de sua cultura caída, como um rio contrário a Deus, o nosso Senhor é como um mar furioso. Rio nenhum parece igual. Ao ponto de que João diz que quando ele fala e ouviu sua voz, parecia como um som de águas estrondosas. Este é o nosso Deus, este é o nosso Rei. Somos reinados dele, mas também em Cristo somos feitos reinos e sacerdotes desse Rei. Assim, irmãos, nós devemos, de forma mais concisa e direta, aplicar de 4 formas, 4 pontos que são pilares para que nós possamos viver segundo a sabedoria do alto. Primeiro ponto, irmãos, é entender que nós devemos analisar a vida através de Cristo. Através da vida de Cristo. Tem um livro que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Não é o que Jesus faria, é o que ele fez. Nós não precisamos ficar conjecturando uns aos outros, perguntando como Jesus faria, ou até mesmo nos colocar o que Jesus faria, porque já está aqui o que ele fez. Avivamento, irmãos, não é trazer um evangelho novo, é voltar às Escrituras. Isso é avivamento. Não é algo novo que vai vir de um super missionário. Às vezes a gente espera isso, né? Eu estou esperando ser avivado naquele super culto, onde virá aquela super palavra. Eu quero dizer para você que o super pastor já veio, o nome dele é Jesus. E que a super palavra já veio, está aqui. O que falta é estar aqui. Olhar para a vida através da vida de Jesus. Segundo ponto, é como eu vejo e agir a partir das primícias bíblicas. Olhando como Jesus viveu, então eu tenho que meditar biblicamente como ele viveu, e isso tem que permear a minha cosmovisão e tem que me levar a tomar ações diárias, segundo a verdade bíblica. E a partir disso, irmãos, o terceiro ponto: analisar o tempo de Deus para viver aquilo que o Senhor quer em nós e através de nós. Como nós analisamos o tempo de Deus? Por meio da oração. Devemos orar agindo, devemos orar para agir, devemos orar para parar, devemos orar para seguir.
Devemos orar para descansar. Devemos descansar orando. Devemos entender, irmãos, como o próprio Spurgeon falava, nós devemos morrer de ler a Bíblia e devemos orar para viver. E ao final, irmãos, diante de tudo isso, não adianta olhar segundo como Jesus viveu. Não adianta ter a perspectiva bíblica de todas as coisas. Não adianta viver em constante oração para entender o tempo e como Deus quer e não tomar uma atitude de obediência. Se Deus tem chamado você, irmãos, e Ele tem, obedeça. Obedeça. Não adianta gerar tudo isso e simplesmente isso ficar sem ser colocado na perspectiva correta. A sabedoria do alto vai contrastar com o seu próprio coração, com os medos e anseios que fazem com que nós nos prendamos. Porque quando nós olharmos e dissermos, Ele já tem feito em mim, Ele já tem feito e tem me dado as armas corretas, porque Ele não me deixará batalhar por minhas próprias mãos. Ele é quem batalha comigo e por mim. Nós somos a igreja chamada para batalhar as batalhas com o Senhor, irmãos. Mas a batalha é dele. Então, paremos de nos acovardar. E paremos de cometer talvez um dos maiores pecados que nós como igreja cometemos nesses últimos tempos. É o pecado da omissão. Nos omitirmos de servir ao próximo. Levando o evangelho, cuidando dos enfermos, cuidando daqueles que Deus tem colocado em nossas mãos. Abram suas casas para poder desenvolver pequenos grupos. Abram seus corações para que Deus possa prosperar a vida dele em você. E abra seu entendimento, abra-se por completo para viver a vida de comunhão que só por meio desta igreja, da igreja do Senhor, nós podemos viver nesta terra. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.